E aí, galera, tudo bem? Como que vocês estão? Então, gente, hoje nós estamos aqui para um experimento, né, para uma aula prática que vocês deverão fazer essa aula aí. Mas primeiro, eu quero que vocês, antes de vocês começarem, que vocês prestem atenção na seguinte situação, né? Imagine que em um determinado bairro existiam dois terrenos, um de um lado e outro de outro. Um era gramado e o outro não tinha nenhum tipo de cobertura vegetal. O morador percebeu que sempre que chovia, a calçada na frente dos terrenos ficava cheia de solo espalhado. Então ele levantou a hipótese de que o solo seria do terreno sem cobertura vegetal. Então, essa situação, é possível você comprovar essa hipótese? A aula de hoje, nós temos como objetivo compreender como que a vegetação interfere na estabilidade de um solo, né? Então, assim, como que a gente pode comprovar isso? Essa situação que eu passei para vocês no primeiro slide, né, de pedaços de solo ficarem perto, né, quando chovia, eles saírem do, como que eu posso dizer, desses loteamentos, tá? Isso o quê? Todo mundo tem essa ideia de que esse solo, possivelmente, ele tenha vida aquele sem cobertura vegetal. Isso é como se fosse um senso comum, né? Mas agora nós vamos conseguir entender como que isso acontece. Nós vamos conseguir entender isso na prática. Você vai conseguir perceber, por exemplo, que quando você tem dois cursos de água, dois rios, um com cobertura vegetal em volta e outro sem cobertura vegetal. Todo mundo tem a noção de que o quê? De que a cobertura vegetal, ela mantém a estabilidade daquele rio, né? Ele faz que aquele rio não ocorra assoreamento. Todo mundo tem essa noção. Mas então, na aula de hoje, vocês vão compreender como que acontece essa interferência. Por que que a cobertura vegetal, ela consegue manter, ela consegue estabilizar um solo, ok? Quais são os materiais que você vai precisar para poder fazer o seu experimento? Duas garrafas PETs com tampa, amostra de solo, um solo que seja indicado para cultivo, não pode ser uma terra muito seca, uma terra que você tem no vaso aí de sua casa, no jardim da sua casa, uma terra boa. Semente de alpiste, aquela sementinha que a gente dá para passarinho, a gente compra em supermercado, tá? Ou em loja de produto para animais. Você vai precisar de um regador. Se você não tiver um regador, você pode tentar fazer algo parecido a uma mangueira com duchinha, alguma coisa que a água ela saia um pouco espalhadinha, sabe? Fita adesiva, água e uma pá de jardinagem ou uma colherzinha, que é para você poder mexer ali na sua terra. Procedimentos. Gente, vamos ver o que vocês vão ter que fazer. Sigam os procedimentos com calma, para poder não ter erro, ok? Então, primeiro, você vai pedir um adulto, né? Porque pode ser perigoso. Você vai pedir um adulto que corte as duas garrafas PET ao longo do seu comprimento. Daqui a 2 slides vai ter uma fotinha lá para vocês terem uma ideia de como seja, tá? Porque para cortar isso, né, você pode fazer isso com estilete ou até com uma tesoura, mas peça para um adulto fazer para sua segurança. B. Você vai adicionar a mesma quantidade de solo nas duas partes da garrafa PET, que contém o bico, tá? Então, quando você cortar a sua garrafa ao meio, a que contém o bico é essa que você vai utilizar. Aí você vai encher as duas com solo, tá? Mesma quantidade, mesmo solo, ok? Atente para que a superfície do solo fique alinhada à cobertura do bico da garrafa. C. Plante sementes de alpiste em uma das garrafas. Durante 15 a 20 dias, ou seja, 2 semanas e meia, mantenha o recipiente em local arejado e sempre umedecido. Então, você vai o quê? Você vai colocar a terra nas duas garrafas que você deixou aberta na metade. Aí em uma você vai plantar o piche e na outra você não vai plantar nada, tá?
E esse alpiste, todo dia você vai lá ver como que ele tá, ver se a terrinha tá úmida, não é para encharcar, ela tem que ficar úmida, porque esse alpiste ele vai germinar nessa terra, ok? Deixa no lugar onde bate um solzinho, né? Nem que seja o solzinho da manhã, ok? Bom, agora, né? Você vai fixar a fita adesiva, a tampa da garrafa na parte da garrafa oposta ao bico, mantendo a garrafa inclinada. Posicione o outro pedaço da garrafa logo abaixo do bico, para que sirva como recipiente de coleta de água. Se você tiver com dúvida também, galera, dá uma olhada na próxima foto que você vai entender. Posicione o regador ou a duchinha caindo água, né? Em uma em uma altura de mais ou menos 30 centímetros das garrafas e jogue água sobre elas. Observe o que acontece. Então, nessa figura aqui, tá mostrando o quê? Tá mostrando o corte que vocês vão ter que fazer, né? Esse corte de fora a fora. Então, você vai pegar duas garrafas PETs e nas duas você vai cortar essa parte de cima aqui e vai deixar só a parte dela com gargalo para você encher. Essa parte que você cortou e tirou fora, você vai utilizar depois como base para a água poder ser coletada, para não sujar a sua mesa toda quando você for colocar água. Depois que você cortar as duas conforme essa primeira imagem aí, você vai colocar terra na metade das duas, até o nível da boca da garrafa, olha aí para você ver. Em uma delas você vai plantar o alpiste. E quando o alpiste crescer, ele vai ficar assim, tipo essa graminha, ok? Então, essa figura ilustra bastante o que vocês devem fazer. Os resultados é você que vai fazer. Depois de 15 dias ou 20 dias, né, que a sua sementinha, né, de alpiste, ela germinou e você tiver uma cobertura das graminhas, né, do alpiste germinado, você vai conseguir fazer a letra E, que é aquele de jogar a água sobre os dois solos, um cobertura e outro sem. Então, aqui no resultado, você vai substituir esse que está em amarelo, porque você vai escrever o seu resultado. O que você observou no procedimento E? O que aconteceu? Mas aí, pessoal, eu quero o seguinte, eu quero que na hora que você fizer isso, que você ou tire uma foto e anexe ao relatório, ou que você desenhe, mas mostra para mim o que aconteceu quando você fez o procedimento E, ok? Conclusões. As conclusões desse relatório, você vai explicar o resultado que você teve, né? Ah, aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Então, pessoal, o que eu até sugiro para vocês aqui? Eu vou sugerir que o quê? Que vocês procurem, que vocês pesquisem na internet, né? Como que uma vegetação ela ajuda no solo? Como que ela consegue fazer isso? Tá? Então, essa conclusão, você o quê? Você vai pesquisar, né? É só você digitar no Google importância da vegetação para o solo, né? E você vai conseguir então explicar, né? Você vai conseguir explicar o resultado que você teve, tá? Essa conclusão, ela tem que ter uma pesquisa antes para você conseguir fazer. Então, pessoal, esse relatório que vocês vão fazer, essa aula prática, é uma aula prática que você vai começar a fazer essa semana, tá? Só que você só vai conseguir finalizar esse relatório daqui a mais ou menos 20 dias. Então, não deixe para depois. Aí, depois que você fizer tudo, que você documentar, anotar tudo, você vai passar esse relatório a limpo numa folha branca, bonitinha, e colocar na pasta, ok? Então, bom trabalho, tá? Em breve nós teremos live para poder tirar dúvidas, tá? Mas se tiver alguma dúvida antes, só me mandar uma mensagem via WhatsApp, ok? Um beijo, fique com Deus.